Quantos funcionários em média tem as centrais hoje de vocês lá? Quantos funcionários tem lá vocês? Não, no total, entre todos os associados. Na rede. 1.800 funcionários. Posso fazer uma conta rápida aqui para você? Vocês têm quantos? Você tem quantos funcionários lá? Vocês têm quantos lá? No total da rede? Bom, vamos lá, vamos pegar o 1.800 aqui, né? 1.800 funcionários. Quanto que é o salário médio deles? 100 cargos, bruto. R$ 1.500. Vamos fazer uma conta rápida aqui. R$ 1.500. Quanto de dinheiro está sendo movimentado de folha aqui todo mês? Não vou passar vergonha não, né? Não vamos passar vergonha assim, né? 2.700.000 por mês, concordam? Sim ou não? Não sei do que 2.700.000 por mês. Vocês fazem antecipação desse salário? Você gera vale? Se ele quiser antecipar? A maioria não. Mas poderia, né? Se o dinheiro não fosse seu, poderia. Você concorda? Muito bem. Então eu vou dizer para vocês que já tem central que fecha parceria com um fundo, o FDIC, que eles têm o dinheiro, eles antecipam os funcionários diretamente de um aplicativo de celular para o cara, custo zero para a empresa, custo zero para a central, cobra do funcionário uma taxa, R$10, R$20, e repassa um pedaço para a central. Então, os 10, 20 reais. Volume pode dar bastante, né? Sempre que tem volume pode dar bastante dinheiro. Além disso, essa movimentação que é feita aqui, nós poderíamos levar para uma conta digital. Ao invés de fazer num banco, por exemplo, no Itaú, no Bradesco, ou qualquer coisa parecida, nós podemos levar para um banco digital da rede de vocês. Né? A Toquilar tem lá o seu banco, Toquilar Bank. E aí ela tem os pagamentos de folha vinculados ao seu banco, no seu aplicativo White Label, em que todos os pagamentos que essas pessoas fizerem aqui, vocês vão ganhar um rebate desses valores que eles pagam. Porque, vou contar para vocês um negócio, cada boleto pago, existe uma compensação interbancária. Alguém sabia disso? Os bancos, eles pagam entre eles. Né? Nós estamos pagando boletos e não paga nada. Mas um banco paga para o outro. Né? E esse um paga para o outro gera lá alguns centavos. Então vamos imaginar aqui que a gente gerasse lá 20 centavos, por exemplo, por boleto pago. Quantos boletos será que um funcionário paga? Entre 2.700.000 reais, qual é o ticket médio desses boletos? 100 reais? Poderia ser? 120 reais, vou colocar aqui. Estamos falando de 22.500 boletos no mês. Se a gente conseguisse gerar 20 centavos, nós estamos falando de 4.500 reais no mês e estamos falando, num ano, de gerar pelo menos 60 mil reais. Ah, é pouco. É. Mas, de nada, né? Qual o custo que você teve para isso? Nenhum. Então, todas essas fontes alternativas de receita, elas precisam ser observadas, precisam ser pensadas. Porque à medida em que vocês geram mais e mais e mais retorno, nós estamos aquele velho movimento de eliminação do intermediário. Vamos tirar o intermediário, vamos tirar o Itaú da rodada, vamos tirar, né, o intermediador de pagamento da rodada. Agora vamos lá, quanto é que vocês movimentam a Toquilar de receita? Quanto que fatura o grupo inteiro? No mês? Não de venda. Alguém tem de venda? Quanto? Oi? 5 milhões. Mês. 5 milhões mês. Quanto é que vocês pagam de taxa para o operador de cartão? 2,35. Alto, hein? Tem certeza? É 2. Para 12 vezes é 2. 2,35 é caro. Não, é 2% para até 12 vezes. 2% até 12 vezes. 12. Então, 5 milhões a 2%, que não precisaria... Não é antecipar, né? Hã? Não é antecipação de receber. Não. Antecipação é outra coisa. Isso aqui é só intermediação, certo? Se você ficasse com uns 10% disso, nós estamos falando de gerar 10 mil reais por mês de receita. Que é possível. Que é um rebate da subadquirência. E antecipação? Antecipação 1%. Mas todo mundo antecipa? Nem todos.
Nem todos antecipam. Mas a antecipação de 1% ao mês, né? Ao mês. Então, nós estamos falando de mais as taxas, mais alguma coisa? Não tem? Taxa, é Mais nada. 1% líquido. Só 1% líquido. A gente faz direto da adquirente aí, não tem IOF. Isso, legal. Legal. Esse já reduziu bem. Não acredito que vai reduzir mais, tá? Dos números de hoje. Dos números de hoje, não. Esse já tá bom. Agora, tem gente que deve pagar mais do que 1% para antecipar. 1% é o limite, normalmente, que se encontra, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês com esse exercício é de que nós temos muitas maneiras de gerar receita para a central. Inúmeras. E fazer a conta fechar, né? Nessa receita toda aqui que vocês movimentam, provavelmente os clientes de vocês também estão usando um cartão, não estão? De crédito para pagar ali. Esse cartão tem que bandeira? Tem a marca de quem lá dentro? Visa, Master, Elo, etc. Mas vem de algum banco, provavelmente. Ele é do Itaú, ele é da Bradesco, da Caixa e assim por diante. Poderia ter a marca da loja de vocês também, não poderia? Ser um Tokelar Card. Estou pegando como exemplo a Tokelar, né? Mas podia ser Redilar Card. Não fica? Isso também gera receita, porque aqueles centavinhos hoje que vocês estão gerando para o Itaú, para a Caixa e assim por diante, um percentual disso pode voltar para vocês. E aí vocês passam a operar quase como se vocês fossem o próprio banco. Então, vocês terão o próprio banco de vocês, né? Isso é muito rentável, porque é uma regeração de receita que você não precisa fazer nada. O teu movimento é muito pequeno diante do cenário de geração de receita e de possibilidades que se geram, né? E com volume, isso faz mais sentido ainda, certo? Então, vamos trabalhar bastante explorar novos negócios, né? Isso é que é muito legal para que vocês reflitam e levem para o CAD. Não, esse não tem problema, né? Esse não tem problema. Esse fica tranquilo. Esse tá light. Nós estamos estruturando lá na Rede Brasil uma operação de uma plataforma integrada de crédito e serviços. Legal. Né? Muito legal. Então, nessa plataforma, a princípio, né, nós observamos uma dificuldade nas lojas, né, nas operações financeiras, por exemplo. Né? Você tem 3, 4 ou até 5 financeiras. Então, o tempo de análise em cada uma, se for fazer uma proposta, né, vou vender para um cliente, aí eu mando a fichinha na primeira financeira. Então, eu tenho o tempo de preenchimento da ficha, mais o tempo de análise da financeira. Certo. Imagina que eu não aprovei na primeira. Tem que ir para a segunda. Não aprovei na segunda, vou para a terceira. Lá o cliente já foi embora. O cliente já foi embora. E outra coisa, a questão do crediário loja, né? Eu sei que em algumas regiões tem principalmente lá no Nordeste, ainda tem essa cultura ainda de crediário próprio. E a concessão de crédito muitas vezes é de forma julgamental, não é de uma forma profissional. Certo. Então, nossa plataforma também já vem embarcada com contratação de birôs, né, para profissionalizar essa avaliação de crédito do consumidor. E, ao mesmo tempo, bancarizar essa carteira, possibilitando ao lojista a antecipação. Fabuloso esse projeto. Dentro de um sistema integrado, um sistema bem formatado, onde o banco consegue enxergar esses recebíveis, ele possibilita a antecipação. Sim, né? Com uma taxa baixa, Com provavelmente. uma taxa baixa, porque você vai negociar o volume do total, Claro. não individual. Claro. E uma outra benefício dessa plataforma também na questão dos serviços. Você pode agregar garantia estendida, seguro prestamista, seguro de vida, capitalização, aquelas capitalizações, você compra e concorre semanalmente a um caminhão de prêmios ou um carro, enfim. Você pode negociar isso com as seguradoras, né? Além disso, também disponibilizar o seguro de garantia hospitalar. Não tem uma infinidade de produtos que você pode trabalhar isso. E a Vocês estão desenvolvendo próprio isso? Isso já está rodando em forma de piloto, né? Em uma das redes da Rede Brasil. E na sequência, após o piloto, estando funcionando tudo bonitinho, vai ser expandida a todas as redes da Rede Brasil. E num segundo momento, a gente tem a intenção de lançar um FDIC, um debentures, né? Para daí captar recursos. Sim, aí você alavancar. já tem carteira também para poder negociar no mercado a antecipação. Sim. Né, do recurso para garantir a carteira para um parceiro. Né? Então tem uma infinidade de possibilidades que vão ser exploradas também no segundo momento. Quiçá até virar uma financeira. Sim. Né?
Agora, Claro. como é que você vê isso? Qual o formato jurídico mais adequado para rodar uma operação como essa? Bom, primeiro, vocês estão de parabéns, tá? Porque acho que é um excelente case, inclusive, para nós considerarmos e para que todos se espelhem depois nos pontos positivos, enfim, os desafios que vocês enfrentaram. Já te falo sobre a questão jurídica, só estou curioso do seguinte, quem está desenvolvendo tudo isso para vocês? É uma empresa? Vocês compraram? Internalizaram? É um parceiro? Como é que é isso? Olha, nós identificamos um parceiro de mercado que foi diretor Que de já bancos, tinha estrutura. que já tinha estrutura, já conhecia toda a operação e tem a credibilidade perante os presidentes das principais financeiras e seguradoras. Então trouxemos ele como parceiro nosso e esse parceiro investiu, aportou recurso para desenvolvimento de sistema, enfim, todo o investimento para desenvolvimento da plataforma e implantação dela está sendo subsidiada por esse parceiro. Tá, mas ela vai ser de quem ao final? Vai ser de vocês ou dele? Vai ser Ou junto? 50-50. 50-50, legal. Vocês fizeram uma joint venture, então, Mas na prática com eles. Nessa ideia aí. Legal, ótimo. E aí quem entrou foi a associação? Associação. Esse 50% é da associação. Associação. Então o dinheiro que gerar, a receita que gerar vai ser dela. Aí Tá funcionando. nós abrimos uma nova empresa, Tá. né, para Em nome da associação. Naquele modelo que a gente discutiu. Em nome da A associação é dona de uma empresa limitada ou de uma SA. Ela é hoje limitada, mas vai ser transformada em um SA de capital fechado. Ótimo. Excelente. Tá perfeito. O modelo jurídico atende. A questão é definir um acordo de acionistas, né? Bem estruturado, porque agora você tem um terceiro envolvido que não faz parte do negócio, certo? Porque ele tem interesse financeiro, diferente de vocês que tem interesse em gerar benefício nas lojas, certo? Além disso, ele tem interesse no negócio como um todo. E esse negócio é muito vendável depois também. Não podemos esquecer disso. Você está montando um negócio que se aplica para todo mundo, não só para você. E depois você pode replicar isso no mercado, pode gerar uma fonte de receita muito maior. E quando vender, vai para quem esse dinheiro? É aí onde você mata a associação. Esse é o desafio, né? Que aí você vai mandar o dinheiro para quem? Que são os associados. O ideal é que você tivesse já formatado numa SA de capital fechado com todo mundo dentro e esse fosse um negócio lucrativo mesmo, para distribuir lucro para todos que fazem parte, né? E aí esta empresa será associada, né? Mais uma. Ela fazer parte da associação, mas não a associação ser dona dela. E me parece que seria um modelo comercialmente, economicamente muito mais interessante. Porque esse é o tipo de negócio que tende a gerar muito resultado. Certo? Concordam? No negócio de vocês lá não geraria? Sim. A gente é parceiro. É parceiro? Sim. Ótimo. Vão usar o sistema deles? Provavelmente. Mas a dúvida fica exatamente nessa questão A dúvida fica exatamente nessa questão de quem é o dono do negócio. E qual a participação. Exatamente, é isso que... Mas... é importante isso, porque o crédito hoje para nossas redes, para os associados, é o que pega mais do que a negociação, do que o produto, para vender o produto, né? Esse é e a operação lá é o que vai alavancar o poder de enfrentamento, porque tu vai poder vender em 24, 18 vezes sem o cartão. Interessante. Muito. Mas eu repensaria essa estrutura societária, tá? Colocando como um negócio, como uma estrutura onde você possa ter outros participantes, inclusive, porque você potencializa, né, o caixa. Uma coisa é você trabalhar lá com 5 milhões, 10 milhões no caixa para antecipação, e outra é você trazer outras redes para o negócio e levar esse caixa a 100 milhões, né? Isso muda bastante, até porque o FDIC você sabe que os custos são bastante elevados, né, de manutenção. Então no FDIC você tem CVM, você tem toda a estruturação de fundo, isso vai te levar a um custo expressivo, né? E aí nesse fundo você poderia cotizar muito melhor com outros participantes e eventualmente o próprio fundo pode ser dono do negócio, que é mais interessante ainda. Por quê? Vejam só, em especial quando nós falamos de uma empresa, a gente tem que imaginar que a empresa, quando você vende, né, vamos imaginar que você está lá com a tua empresa hoje, a sua empresa, né? Aí você vende essa sua empresa por 100 milhões. Quanto você vai tributar aqui? 27,5. Não. 100 milhões de reais, você vai tributar a diferença para o seu capital social. Você vai tributar de 15% a 22,5%. Na pessoa física, tudo bem?
A diferença do capital social. Então, o capital social é R$1.000, 100 mil, a diferença por 100 milhões que você vendeu vai tributar de 15% a 22,5% pelas faixas, né? Até 5 milhões, 15, de 5 a 20, depois acima de 20 e assim por diante, tá? Acima de 30, nós vamos ter 22,5, que seria o teto. Bom, essa é uma operação. Se você tem uma empresa aqui em cima, como dona, pessoa jurídica, essa tributação aqui vai ser de 34%, porque é 15 de R, 12 de CSLL, e mais 10% do adicional de imposto de renda. Então, não, 15, 9 e 10, tá? 34% no total. 15 de R, 9 de CSLL, 10 do adicional de imposto de renda, 34. Então, aqui é 34, aqui é 15, é 22,5, tudo isso está caro, não tá? É caro essa operação. Se aqui em cima nós tivéssemos um fundo fechado, o fundo você posterga a tributação, porque você só vai tributar no resgate. Então, eu posso vender a empresa e o dinheiro permanece no fundo, fazendo outros investimentos. Eu tributei quanto? Nada. Quando você resgatar, você vai tributar 15%. Então, o fundo é estratégico na operação. Tá? Ainda mais quando você fala de uma operação que deve ser muito rentável, porque você vai mexer com dinheiro. Tudo que gera dinheiro, movimenta dinheiro. Né? Você tem movimento alto. Quanto você pretende movimentar? No primeiro momento, acho que no piloto, deve movimentar de 10 a 15 milhões. Mês. E no total, aí, quando tiver toda a Rede Brasil, deve movimentar aí de 50 milhões, eu acredito. 50 milhões por mês. Por mês. É bastante. É bastante. E se você junta com outras redes, estamos falando de você movimentar 100, 200 milhões por mês rápido. Você vai movimentar aí 2, 3 bi ao ano. É bastante. Esse negócio pode ser muito rentável. Então, faz sentido você pensar numa estrutura mais robusta. Porque lembrem-se que a associação, eu já vou mostrar isso para vocês, né? A associação ela não é o melhor modelo societário para nós explorarmos. Porque a associação ela tem um objetivo muito claro, muito específico lá na lei, que é nós nos organizarmos, né? Cientificamente, politicamente, economicamente, é promover as ideias, né? Os objetivos em comum das partes, enquanto nós temos lá a cooperativa, que são 20 pessoas físicas ou mais. Lembre-se disso, né? No Brasil, a nossa legislação é bastante restritiva em relação à cooperativa. Temos a sociedade em conta de participação, que é a SCP, que para nós tem pouquíssimo efeito e uso, faria mais sentido para as empresas prestadoras de serviço. Temos a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, com aquela limitação esdrúxula lá da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples, que nos impede de ter outras empresas participantes de uma SPE que não estejam no Simples Nacional. O consórcio, que a gente já falou bastante em relação às licitações e etc., quando as empresas se organizam. A SA de capital fechado, que aí sim é onde nós vamos desdobrar mais aqui, a securitizadora, franchising, armazém geral e CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados. Lembrando a vocês que o tipo societário proposto pela nova lei, que nós colocamos lá como central de negócios, ele fazia uma mescla entre essas diferentes modalidades. Ou seja, vamos unir a SA de capital fechado, né, que é uma modalidade jurídica robusta. Estamos falando de uma lei extremamente consolidada, né, e que tem o objetivo de geração de lucros, de geração de resultado econômico, e é onde nós temos maior possibilidades de geração de proteção em relação aos seus sócios, aos seus acionistas. É nesta modalidade onde nós encontramos maior respaldo. A securitizadora tem um papel muito próximo do FDIC, com uma diferença grande. A securitizadora a gente não tem CVM, a securitizadora a gente tem um custo muito mais baixo do que um fundo, que seria o FDIC no caso aqui, tá? A franchising, onde nós vamos encontrar respaldo para nós modelarmos a marca, o modelo de negócio, para nós fazermos alinhamentos de precificações com base legal, né, onde todas as empresas participantes têm uma unicidade, ou seja, elas pertencem a uma mesma marca, ao mesmo negócio. O armazém geral, onde nós encontramos também aqui as possibilidades alternativas com o centro de distribuição, e o centro de serviços compartilhados, que eu já falei bastante para vocês, né, onde a gente consegue levar uma série de recursos e possibilidades. Uma das coisas que eu não comentei, e aproveito para perguntar a vocês também, é a questão do ERP, software de gestão. Muitas centrais estão caminhando para unificá-lo, para que você tenha uma mesma mecânica de fazer a administração do negócio. Como é que está isso lá para vocês? Já mexeram alguma coisa? Nada? Cada um tem o seu? Nós temos, acho que,
95% da rede usa um software, né? E a gente só trabalha nesse. A gente dá liberdade do cara trabalhar no outro, mas aí ele se vira com as pernas dele. E o que vocês oferecem para ele se ele usa o mesmo software? Não, Nada também. nada também. Tá. Porque o que nós estamos vendo, gente? Faz sentido vocês pensarem, né? Você levar como benefício ao seu associado um mesmo RP, mas que é alimentado pela central. Então, o cadastro de produtos, por exemplo, alimentação de alíquotas, ICMS, ST, DIFAL, você assume isso na central. Tira isso da mão do associado. Né? A gestão de fluxo de caixa, a gestão financeira, você coloca isso no RP para ele em contexto. Né? E aí você entrega valor. Alguém aqui já está nesse caminho? Mais ou menos? Não? Ninguém? Cada um com software? Intenção. Uhum. Sim. E o importante é vocês pensarem o seguinte. Hoje, como associação, é muito difícil que você compartilhe as informações e que você tenha segurança nesse compartilhamento de informações. O que a gente vê como tendência? A tendência é que no modelo de franchising, por exemplo, numa SA de capital fechado, onde a gente tem um acordo de acionistas mais rigoroso, mais firme, né? As pessoas sentem mais confiança em partilhar os seus dados e ao tempo em que elas partilham esses dados, geram-se mais informações estratégicas para a central. Você consegue ter uma base negocial melhor com fornecedores, você consegue saber de fato, em tempo real, quem são os fornecedores mais estratégicos para uma negociação, você consegue ter ideia exatamente dos custos, onde nós temos uma expressividade maior ou menor, né? Porque a informação ela está disponível para a central em tempo real. E aí nós não podemos nos esquecer que vem uma lei, né? Que daqui 14 meses todos nós estaremos submetidos a ela, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Né? Quem aqui já está antenado a isso? Ninguém? Ninguém viu nada sobre isso? Uau! Uau! Mais um terrorismo? Não. O importante é sempre o seguinte, né? É melhor a gente saber que o avião vai cair antes de entrar nele, né, gente? Depois que você está lá dentro, não dá mais para descobrir que ele vai cair, né? Então, a lógica aqui é mais ou menos essa. Vamos nos antecipar. Né? Mas a Lei Geral de Proteção de Dados é o seguinte, nós temos uma série de exigências legais para nós fazermos o controle da informação. Então, todas as informações às quais nós temos acesso, sejam elas de clientes, de fornecedores ou de funcionários até mesmo, nós temos que ter um tratamento para esse dado. Não é nada de outro mundo, mas você precisa ter essa análise, precisa ter esse olhar, em especial quando a gente fala do RP. E é por isso que eu estou abordando a questão da LGPD. Né? Quando a gente vai olhar para o sistema de vocês, como é que esse sistema está preparado para tratar os dados, para lidar com essas informações. Né? E isso passa a ser exigido, não é o tópico da gente hoje aqui, não vamos abordar muito, mas é importante que vocês anotem aí, se preocupem, porque daqui 14 meses nós teremos a lei vigente, né? E aí teremos, obviamente, que atendê-la nos seus requisitos, ok? Bom, para a gente avançar aqui então, ainda, né, só para lembrá-los do que nós prevíamos lá na Lei de Centrais de Negócio, era a criação de um modelo jurídico novo, né, estruturado com base na Lei 6.404/76, que é a Lei das SAs, que é a lei que nós entendemos mais consolidada, mais robusta, que nos oferece um maior amparo legal em relação às nossas estratégias e estruturas de uma central, porque muito do que nós queremos fazer numa associação não está previsto em lei. Né? Aquilo que eu disse a vocês lá no início de hoje. Quando eu disse, agora o judiciário entende que a associação pode ser dona de uma empresa, mas entende, é uma interpretação. Não está escrito em lugar nenhum que pode. Né? E diferente disso, quando a gente fala de uma lei bastante robusta, como a 6.404, lá nós temos todas as previsões para isso e as possibilidades legais sem questionamento. Nós falamos bastante da questão da integração de empresas do Simples Nacional, ainda é uma realidade. Né? Muitos participantes de centrais estão neste regime tributário, seja ele mais vantajoso ou não, né? Mas é fato que muitos estão, muitos acabam aderindo até por comodidade ao regime do Simples Nacional e numa eventual entrada de uma central de negócios, eles correriam o risco de ficar de fora. Né? Então, quando você tem hoje a tua empresa no Simples Nacional, não pode ser sócia de uma outra empresa.
Então, a empresa do Simples ela não poderia ser sócia da central, mas ela pode ser franqueada da central, não é verdade? E a pessoa física, a dona dela, pode ser sócia, acionista da SA de capital fechado, que é a central, e que a empresa também pode estar associada, né, a uma associação vinculada. Lembre-se que a gente não precisa usar um modelo só jurídico. Nós podemos combinar os modelos jurídicos para que nessa mistura, né, nós tenhamos o melhor resultado possível e a maior segurança que nós esperamos. Ainda, nós tínhamos falado bastante da questão da industrialização, o comércio, da prestação de serviço, né? A transferência de bens e serviços entre elas também, para que a gente pudesse considerar isso como do mesmo contribuinte para fins tributários. Lembre-se, tudo isso que nós estamos falando está parado, não temos nenhuma previsão de que este projeto avance e, como eu disse a vocês no início, todos os aspectos tributários que estão previstos neste projeto caem por terra com a reforma tributária, né? Com o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, nós fatalmente teremos aqui uma simplificação muito grande do sistema. Okay? Nós teríamos aqui, ó, não poderá restringir a liberdade de comércio, já prevendo questões do CAD, né? Tendo por objetivo a dominação do mercado, a eliminação da concorrência, ou monopólio na obtenção e elevação de preço perante a ilegalidade de tais finalidades em conformidade com a legislação específica. Então, a gente já subordinava aqui, né, para colocar as barreiras, as restrições, mas permitindo a união, né, entre essas empresas. Não haverá responsabilidade solidária ou subsidiária entre as pessoas jurídicas sócias da central de negócios. Essa questão da responsabilidade ela é muito crítica, em especial quando nós chegamos na responsabilidade trabalhista. Eu vou mostrar para vocês alguns casos na jurisprudência, onde o trabalhista ele tem atingido, sim, não só os dirigentes da associação, como também os associados. Então, isso que é a famosa desconsideração da personalidade jurídica tem atingido as associações sem fins lucrativos, em alguns casos, eu já vou mostrar como. Quero lembrá-los de que dentro daquelas estruturas em que nós temos hoje, em que vocês convivem, né? Em geral, as empresas de vocês são limitadas, elas têm bens e têm direitos nela. Você tem lá as pessoas físicas como sócias, com bens e direitos também, casa, apartamento, carro, etc. Né? E aqui você tem uma empresa carregada de riscos trabalhistas, fiscais, ambientais, consumeristas, né? Ou seja, todos esses riscos convivem com o negócio e, ao mesmo tempo, com o patrimônio, né? Então, isso temos insistido sempre, o quanto é importante, né, em especial no país onde nós vivemos, em que o nosso índice de segurança jurídica é baixíssimo, né, de 0 a 10 pela Forbes é 3, então, nossa segurança jurídica é quase nada, né, ou seja, de cada 10 perguntas que nós fizermos ao judiciário iguais, só 3 respostas serão iguais, né, as outras 7 serão diferentes, contextualizando. Então, isso aqui é um grande risco nessa operação, e o que a gente entende que faz sentido, né, de se prever é separar, né, esses bens dessas pessoas físicas, por conta do que eu disse a vocês da desconsideração, a inclusão direta dos sócios na CDA e dos cônjuges, né? Lembram disso? Da questão dos cônjuges, né? É muito importante. Muitas vezes vocês já casaram em regimes de comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens e partilham com o cônjuge os riscos, porque eles estão no mesmo universo patrimonial. Então, o que nós podemos fazer é prever ou uma alteração de regime de casamento, que é possível, tá? Por via judicial, para você mudar para separação total ou separação absoluta de bens, né? E pelo menos segregar esse risco dentro da unidade familiar, ou ainda separarmos os bens da empresa, separarmos os bens dos riscos, né? E esses riscos, como eu disse a vocês, eles são os mais diversos e muitas vezes os ocultos, né? Ou seja, você sempre acredita que você não está no risco. É isso, né? A maior parte de vocês aqui, com certeza, imagina que nada do que nós estamos falando vai acontecer. Você não vai ter reclamatória trabalhista, você não vai ter falecimento de sócio com briga de ex-mulher, né? Uma separação que vai gerar, às vezes, um conflito societário muito grande, um bloqueio de bens, né? Nós temos um caso de um cliente, para vocês terem uma ideia, que é uma aberração, mas está lá, né? Um dos sócios resolve vender a parte dele para o outro sócio, para os outros sócios, faz uma negociação e vende, sei lá, R$1 milhão. Ele vende, já estava em processo de divórcio, coloca isso no conjunto patrimonial do divórcio
e 2, 3 meses depois, a ex-mulher do ex-sócio descobre que um outro sócio saiu pelo triplo do valor. Vai ao judiciário e diz: fraudaram a minha parte, porque eu tinha direito a receber 3 vezes o valor. Como é que ele me deu 1/3 só desse valor? E o judiciário, acredita, entendeu que a ex-esposa do ex-sócio era hipossuficiente, mandou bloquear todas as contas da empresa e azar. É assim. Agora prove que não teve isso, que não foi uma manipulação, que de fato foi uma negociação, que realmente ele só recebeu aquele valor. Pois é muito difícil. Então, esses cenários todos nos levam a situações que a gente não imagina, né? Então, sempre é muito importante que você esteja preparado para o pior risco, não para o melhor risco. O melhor risco é tudo dar certo, caminho feliz, né? Agora, quando nós nos organizamos para que esses riscos sejam mitigados, muito melhor, né? Então, nós temos aqui vários dos criminais, né? Da formação de cartel, que a gente falou hoje bastante também, né? Com o pessoal do CAD, questão dos riscos cíveis, né? O quanto a gente pode ser responsabilizado por eles. O trabalhista, embora tenha reduzido muito com a nova legislação, com as alterações da CLT, ele ainda está presente, né? Nós temos registros de quedas de aproximadamente 50%, mas os outros 50% ainda é muita coisa, né? Ainda é muito risco para o que nós temos hoje no Brasil, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, tá? E eu quero dizer a vocês o seguinte: essa responsabilização, ela traz um risco de desconsideração que está previsto no Código Civil, no artigo 50, que diz que em caso de abuso da personalidade jurídica, ou seja, você abusa da empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, o que nós temos que entender aqui desse dispositivo? O que é desvio de finalidade? Lembram quando eu disse a vocês que nós temos que colocar lá o objeto social da associação o mais completo possível? Porque senão nós teríamos o quê? Desvio de finalidade. Então, fazer desvio de finalidade numa empresa ou numa associação é muito fácil. Qualquer coisa que você faça diferente do que estava previsto no objeto social dela é desvio de finalidade. Claro, nós vamos provar se tinha intenção, se não tinha, existem outros desdobramentos. Mas o fato é que desviar finalidade não é difícil, é bem fácil, inclusive, não é? Agora, já a confusão patrimonial é um pouquinho diferente. A confusão patrimonial é quando você mescla aquilo que é da entidade, seja ela uma pessoa jurídica limitada, SA, associação, o que for, com os interesses ou com os objetivos de cada um dos sócios. Então, você faz uma confusão patrimonial. Aonde que é muito comum a gente ver isso em associações, em centrais de negócio? Quando há uma confusão patrimonial do estoque. Sim. Vamos fazer um estoque comum aqui. Cada um coloca um pouco do seu estoque, vamos ter um pouco da associação. Isto é confusão patrimonial. Porque você está confundindo, está mesclando o que seria da entidade com o que é de cada um dos seus associados. E quando eu coloco equipes, então eu tenho gente da associação trabalhando para a empresa dos associados, ou gente dos associados trabalhando para a empresa. E não está escrito isso no objeto social. Desvio de finalidade com confusão patrimonial. Porque quem está pagando a conta de uma empresa é a outra. E isto é patrimônio de um interferindo no outro. Ok? Então, isso é muito importante que vocês reflitam para entender se nas associações de vocês, nas centrais de vocês, acontece de alguma maneira essa situação. Ok? A responsabilidade patrimonial está lá no artigo 790 do Código de Processo Civil, CPC. São sujeitos à execução dos bens, né? Os bens do responsável no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, ele vai atingir no processo os bens deste responsável, que pode ser o presidente da associação, pode ser a diretoria, podem ser os associados. Ou seja, todos aqui podem participar dessa responsabilização. Vimos agora, o Clóvis acabou de falar para nós, né, lá no CAD também, como é que é essa relação. Ou seja, 2, 3 fazem cartel, mas os outros 200 não, os outros 200 vão pagar a conta juntos. Então, todas essas preocupações, elas são fundamentais, né, que vocês tenham isso muito bem regrado no negócio. Ok?
Olha só essa decisão aqui, gente, ela é de 2019, recente, é março de 2019. É trabalhista, não é? Associação sem fins lucrativos, teoria da desconsideração da personalidade jurídica, possibilidade. Ou seja, desconsiderou-se a personalidade jurídica de uma associação. O que é factível pelo que acabamos de ler. Com base no artigo 50 do atual Código Civil, o abuso da personalidade jurídica permite ao juiz decidir pelas responsabilidades de administradores sócios em relação às obrigações sociais. Nestas, incluídas as trabalhistas assumidas pelas pessoas jurídicas. Configurada a relação de trabalho entre a associação e a reclamante, gerando direitos e obrigações para ambas as partes, não pode a executada, que no caso é a associação, nem seus representantes se eximirem de responsabilidades de cunho trabalhista ao fundamento de ser uma instituição sem fins lucrativos. Autorizada a sua inclusão no polo passivo, com as salvaguardas ao exercício do direito de defesa. Decisão a merecer reforma. Então, vejam, o que nós temos aqui? É uma possibilidade real, né, de atingirmos os bens dos sócios. De novo, lógico que você vai ter todas as defesas, possibilidades, né, de discussão, etc. Mas é fato que nós temos que ter esse cuidado, esse respaldo em relação a como operamos as nossas centrais de negócio. Travou. Foi? Foi. Pronto. Voltou. Muito bem. Ainda, 2018, agravo de petição, desconsiderar a responsabilidade jurídica, associação sem fins lucrativos. Com responsabilização dos seus dirigentes e administradores, somente se admite excepcionalmente quando demonstrados de forma inequívoca e robusta abuso da personalidade jurídica, fraude e ou confusão patrimonial, que é aquilo que nós acabamos de falar, não é? A mera insuficiência patrimonial da associação não caracteriza o desvio de finalidade, por conseguinte, revela-se insuficiente para direcionar a execução do patrimônio aos seus dirigentes. Essa já é uma decisão bem mais amena, né, onde nós temos o não reconhecimento aqui e aí não se redirecionou só por falta de recursos na entidade, só por causa de recursos na associação. Ok? Ainda, quando a gente avança para pensar nessas proteções, então, como é que a gente cria barreira, como é que a gente cria segurança nesse negócio? Nós colocamos aqui uma separação entre o que é atividade empresarial do que é atividade ou recurso patrimonial. Isso aqui tanto vale para vocês, para as empresas de vocês, quanto para a central. Porque a central ela também pode dividir o que ela tem de risco com o que ela tem de patrimônio. Por que ela precisa comunicar um com o outro? Não precisa. Você pode ter uma central só com atividade e a outra central só com patrimônio. Então o caminhão, o barracão, né, todos aqueles bens tangíveis e intangíveis da central, eles podem estar numa estrutura separada daquela que tem as atividades operacionais da central do negócio de vocês, tá? E é isso que eu mostro aqui. Então, a gente pode ter as pessoas físicas vinculadas a uma holding empresarial que é dona das pessoas jurídicas embaixo, aquelas que têm risco, a gente cria o que nós chamamos de camada de proteção. Aqui teríamos outras empresas, certo? Enquanto a holding patrimonial traz aqui apenas os bens e direitos, ou seja, todos aqueles bens imóveis, móveis e assim por diante. Então, isso aqui é uma barreira. Mas isso aqui protege 100% do risco? Claro que não, nós estamos no Brasil. Não existe segurança de 100% de absolutamente nada. Né? Mas o fato é que você distancia o risco. E distanciar o risco no Brasil significa ganhar tempo, significa não quebrar, muitas vezes, por conta dos bloqueios judiciais de conta bancária. Então, aqui é onde nós conseguimos ter uma grande gestão do patrimônio e dos riscos. Ao mesmo tempo, o que a gente tem recomendado bastante, eu quero frisar isso e lembrá-los, que é a doação das cotas da holding patrimonial aos filhos, com ônus de impenhorabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade, reversão, usufruto vitalício. Tudo isso aqui nos leva a um cenário onde você consegue antecipar a transmissão dos bens aos seus filhos sem perder o controle sobre esses bens. Porque se você pegar o bem e doar direto para os filhos, o que acontece com esse bem? Ele é de quem? Dos filhos. Acabou. Né? Você não tem mais o que fazer. Agora, se você traz os bens para uma holding patrimonial e doa as cotas aos filhos, você continua sendo administrador dessa empresa. E na administração com usufruto vitalício, você vai até o final da sua vida comprando e vendendo.
imóveis, administrando dinheiro, paga pro labore, ou seja, você faz tudo o que você quiser com essa empresa. A grande diferença é que a titularidade, quem está o nomezinho aqui em cima, não é mais você que tem risco, e sim os seus filhos que não têm risco. Ah, mas meu filho abriu uma empresa depois, ele não vai trazer risco? Não, porque tem uma cláusula de empenhorabilidade na condição da doação, tem uma cláusula de inalienabilidade que ele não vai poder vender, uma cláusula de incomunicabilidade que ele pode casar em qualquer regime, que não vai afetar, não vai comunicar com esses bens. A reversão, se ele morrer, vai voltar para você, se ele vier a falecer antes. Então, esta condição da separação do patrimônio, ela é muito estratégica quando a gente pensa em médio e longo prazo. E aí reforço que nós temos muitos estados com ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação, certo? ITCMD. Alguns estados são 4%, outros estados chegam a 8%, que é o limite hoje. É o teto de 8%. Né? O CONFAS pretende aumentar para 20% esse teto, já está em discussão há bastante tempo, pelo menos 2, 3 anos. Não deve sair esse aumento neste momento, mas sairá com a reforma tributária. Né? Com a reforma tributária é uma certeza, porque precisa compor o caixa. E compor o caixa principalmente dos estados, que é quem arrecada o ITCMD. Então, é muito provável que nós tenhamos uma mudança expressiva nestas alíquotas. Né? E a base também é atualizada. Então, a cada mês, a cada ano que passa, seus bens valem mais. Então, se eles valem mais, a base de cálculo vai ser maior e provavelmente com uma alíquota muito maior. Então, é muito estratégico que você faça a transmissão desses bens antes, ok? Isto vale também para a central. Quando a gente pensa numa central como associação sem fins lucrativos, eu posso doar as minhas cotas da associação? Sim ou não? Posso, depende do estatuto. Sim. Tá? Tem que mudar o estatuto. Isso. Nosso, já prevê. Isso. A maior parte dos estatutos não tem previsão sobre isso, porque não é comum. Tudo bem? Não é comum. Mas poderia. O que nós recomendamos é que você faça uma transformação da associação, ou que ela abra uma SA de capital fechado. Essa SA de capital fechado se desdobra em duas, né? Uma patrimonial e uma de atividade operacional. Então, uma é operação, outra é patrimônio. E aí a de patrimônio, esta você leva para a estrutura familiar. Né? Aí você tem proteção e aí você dá perenidade a este negócio. Né? Aí uma briga depois sucessória vai existir? Não, porque existe uma camada intermediária que é a holding. Então as brigas elas se concentram antes da operação. Tudo que é operação a gente tem que distanciar de conflito. E tudo que é patrimônio nós temos que distanciar de risco. Tá claro? Fica claro esse conceito para vocês? Isso é muito importante. Né? Atividade operacional longe do risco e longe, né, do conflito. Quanto mais, melhor. Ok? Ainda. Como é que normalmente, então, estamos estruturando as centrais? Né? E aí é legal vocês entenderem que aqui eu posso ter um CSC na mesma estrutura, que é uma holding, que figura como uma central de negócios. Lembre-se, nós não temos lei ainda para central de negócios, então ela não tem nada específico, né? Ela é feita efetivamente pelo modelo que nós estabelecemos no Estatuto Social, e ela é uma SA de capital fechado, onde nós colocamos aqui nessa estrutura todas as regras, não só no seu estatuto, mas também no acordo de acionistas, que a gente já vai discutir e gerar profundidade aqui também, tá? Lembre-se, esta holding ela pode ser dona de vários negócios. Ela pode ser dona de uma franchising, que está em lucro presumido, com as unidades dos sócios como franqueadas. Ela pode ter aquela securitizadora para fazer aquelas operações financeiras, ou ser dona do FDIC, por exemplo. Ela pode ter um centro de distribuição que só faz sentido em lucro real, concordam? Não tem nenhuma hipótese de fazer um centro de distribuição em lucro presumido. Não faz sentido, né? Ficaria caro. Ela pode ser dona de uma locadora de ativos imobilizados. Então, é muito comum que as empresas, que as centrais, elas consumam bens ativos, né? Máquinas, equipamentos, veículos, e ela precisa locar isso de alguém. Ao invés de você locar de um terceiro, você vai locar de você mesmo. Né? Mas a diferença é que você mesmo é a central. Então, isso costuma acontecer muito nas centrais, principalmente de mineração, que a gente atende. Tem um uso muito grande de equipamentos e que nem todo mundo precisa usar o equipamento o tempo inteiro. Então, deixa o equipamento na central, a central aluga para cada um à medida em que eles precisam. Isso gera resultado para a central e gera resultado para os sócios. Ok? Ainda, poderia colocar as empresas aqui, né? E não só as pessoas físicas. Então, é uma modalidade possível, né?
O que a gente tem trabalhado bastante é a mescla, né? Você tem acionistas, empresas, acionistas, pessoas físicas, a central como holding aqui, SA, trabalhando com contrato de franchising para a gente reduzir o número de empresas. Né? Então, eu tenho um contrato aqui de franchising, onde eu tenho uma franqueada que pode ser empresa Y, uma franqueada empresa do acionista Y. Né? Eu posso ter uma franqueada empresa Z que não é acionista. Ou seja, eu aumento muito o meu leque de oportunidades de geração de negócios. Porque eu não preciso trazer só quem é dono do negócio, eu posso trazer qualquer um. E isto o contrato de franchise nos permite. Enquanto que na SA você teria que trazê-los como sócios. E aí, como sócio, você traz ele para a mesa de discussão, embora na SA a gente tenha a possibilidade de criar ações preferenciais sem direito a voto. A gente já falou bastante sobre isso em eventos anteriores, né? O quanto isso é estratégico. Né? Puxa, vocês lá na Rede Brasil lá montaram uma joint venture, aspas, né? Com uma outra empresa. Eventualmente ele vai dar pitaco no negócio de vocês. Né? Faz sentido? Se ele não conhece o negócio? Não. Aí você coloca ele como um acionista, detentor de ações preferenciais sem direito a voto. Essa seria uma hipótese. Não é o teu caso, mas seria uma hipótese para que ele pudesse participar da operação, pudesse participar do investimento, mas não tomaria decisões como os demais que conhecem essa estrutura de negócio, ok? Ainda nesse contrato de franchise, a gente pode estabelecer toda a modelagem do negócio, o quanto vai ser utilizado e como vai ser utilizado da marca, como vocês vão utilizar, né, o modelo todo de gestão da empresa, se é o mesmo RP, se não é, né, se nós vamos fazer antecipação, com quem nós vamos antecipar, se nós vamos fazer compra com os fornecedores, quais são os fornecedores, são os homologados ou é qualquer fornecedor, se houver uma troca para o cliente, essa troca é feita como essa compensação, tudo isso pode ser estabelecido com muita robustez, com muita segurança no processo. E aí entendam que quando a legislação ela nos traz um modelo de SA, é para que ela pensa e ela foi estruturada para múltiplos sócios, uma SA de capital fechado, ok? O racional dela, o plano de fundo dela é esse. Enquanto uma sociedade limitada, ela foi, como o próprio nome diz, né, concebida como uma entidade com limites. Não só os limites em relação à responsabilidade, mas os limites do que se prevê na limitada, que é o affect societas. Ou seja, eu tenho que ter afeto humano, eu tenho que ter proximidade entre as pessoas. Elas precisam se conhecer para fazer um negócio em conjunto. Numa SA de capital fechado, o que se tem é o capital e não o affect societas. Eu não estou preocupado quem é você, eu estou preocupado com o dinheiro que você traz e com o dinheiro que você gera para o negócio. Então, a concepção desses modelos jurídicos são muito distintos. Né? E na franchising, ela foi concebida para quem e por quem? Não sei se vocês sabem, a gente já comentou isso em algumas oportunidades, né? Mas a lei de franchising foi principalmente fruto do McDonald's. Né? O McDonald's modelou essa lei, é uma lei que tem 11 artigos, é uma lei curtíssima, né? Muito bem estruturada, e que quando a gente vai ao judiciário, vai visualizar como o judiciário se posiciona em relação aos conflitos envolvendo a franquia, vocês vão ver que a lei é bastante robusta. Embora curta, embora objetiva, ela respalda muito as decisões e as operações dessas empresas. Então é isso que nós temos que buscar. Nós já temos um direito complexo no Brasil, nós já temos um índice de segurança jurídica baixo, e aí nós vamos usar legislações frágeis. Não é coerente. Nós temos que usar as legislações que estejam mais consolidadas, que nos tragam mais possibilidades jurídicas expressas, ainda que em outros formatos nós possamos usar da interpretação ou, enfim, né, de conexões que sejam possíveis. Mas é fato que nós vamos ter muito mais segurança à medida em que nós usamos a lei das SAs, à medida em que nós usamos a lei de franchising, isso nos traz muito mais segurança, muito mais robustez. Tá? Ainda, é importante lembrá-los, né, da questão tributária, ou seja, o quanto hoje nós temos de não cumulatividade quando a gente trabalha os preços próximos. Né? Há uma grande discussão aqui se esse trabalhar de preços na central de negócios, ele nos expõe aqui a alguma situação fiscal, seja ela de simulação, fraude, né? Ou se nos expõe a questões envolvendo o cartel. Né? Porque nós aqui trabalharemos na central, né? Alguns de vocês provavelmente trabalham isso até na própria associação, a associação compra e revende. Né? Vocês sabem que isso é possível hoje no Rio Grande do Sul. Os outros estados não permitem, certo? Então, quem aqui faz? Compra na associação e revenda?
Só vocês? Pelos associados. Não, é pela comercial. Está na comercial, né? Ok, melhor, né? Você tem pelo menos ali uma estrutura mínima para poder fazer isso. E a operação é 0 a 0, ou muito próxima de 0, né? Isso gera benefícios aos associados, que, como nós vimos antes, pode ter reflexos, né, na questão econômica e na formação, eventualmente, de cartel e de punições, né, que poderiam decorrer dessa estrutura. Então, lembre-se, o que nós falamos lá atrás, né, o grande item também para efeitos fiscais, antes da gente voltar no assunto do CAD, né, é o propósito negocial. Então, está lá, parágrafo único do artigo 116 do CTN. Nós temos lá essa questão da exigência da lei em relação ao propósito em que nós trazemos para a operação. Tem que ter um propósito de negócio e não apenas redução de tributos. Qual é o propósito da central para isso? Está escrito isso aonde? Por que você vende a 0 a 0? Por que você compra por 100 e revende por 100? Algum lugar tem que estar dito isso. Tem que ter um objetivo para isso. E não é exatamente 100 a 100, né? Você compra 100 e vende a 105. Você deixa uma margem mínima para sustentar o negócio, para sustentar a operação e etc. E tributa essa margem mínima. Mas será que você não está quebrando a cadeia de algum tributo? Por exemplo, será que você não está quebrando a cadeia do IPI para poder reduzir o valor? Então você compra da fábrica a 100, não é? E revende a 100 para o teu associado, não é? Mas o IPI que está saindo lá da indústria ficou com uma base reduzida que, se tivesse saído para ele direto, sairia com uma base com valor maior, né? Por exemplo. Então, essas dinâmicas todas a gente tem que entender um pouco mais a fundo para respaldar o impacto. Você disse que no Rio Grande do Sul é possível fazer essa operação? Porque lá você consegue ter inscrição estadual, pelo menos, né? Da associação. Tirou? Não tem? Tinha, né? Tinha. Quando a associação né? foi tentar lá caçar. Já caçaram antes, então? Na verdade, o que aconteceu lá foi o seguinte: nós tínhamos inscrição estadual e aí a gente foi pedir uma alteração lá do CNAE, que a gente precisava emitir nota. E aí, quando a gente foi pedir essa liberação junto à Receita Federal, ela disse não. Travou, ela disse, vocês não podem ter inscrição e tal, porque aqui nas associações sem fins lucrativos e tal, não pode comercializar, e aí ela barrou. Isso. Apesar do governo do estado liberando, mas a Receita barrou. Ótimo. E de fato é isso, tá? Por isso que só existia lá esse dispositivo, inclusive, que era um decreto, né? Sim. Deve existir ainda. Sim, só que não... Só não funciona. Só não funciona, mas existe ainda, tá? Então, o que é... E é justamente nesse cenário que eu estava dizendo a vocês antes, né? A associação ela não tem esse papel de fazer compra, de fazer venda, de agir economicamente. Não é para isso que ela foi criada. Então, é esse motivador que nós temos que estruturar empresas consolidadas, né? Bom, e aí vamos lá. Tem aqui a solução de consulta do COSID número 320, que é de 2018, que ela diz assim: assunto, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Sempre que a gente lê COFINS, leiam PIS juntos, tá? Porque sempre eles caminham juntos. Assim como IR e CSLL, as regras são muito próximas, então elas se aplicam iguais. São isentas da COFINS as receitas derivadas das atividades próprias das associações civis que preencham as condições e requisitos do artigo 15 da Lei 9532 de 97, que é onde se estabelece lá o conjunto de regras da associação, assim consideradas somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei. Ok? Assembleia ou estatuto recebidas de associado ou mantenedores sem caráter contraprestacional direto. Isso é o que eu bati tanto na tecla com vocês antes de nós pararmos ali para o segundo estágio, né? Então, o que nós não vamos tributar e o que é importante vocês entenderem. Isenção é diferente de imunidade. Então, a imunidade é concedida pela Constituição Federal, enquanto a isenção é concedida pela lei, né? E ela é discricionária, ou seja, pode ser alterada a qualquer tempo. Não precisa mudar a Constituição para tirar essa isenção. Então, ela existe condicionada, essa isenção. E ela está condicionada às atividades próprias. Aonde estão as atividades próprias? Aonde?
Onde você escreveu as atividades próprias da associação? No estatuto. Então tem que estar lá a atividade, que senão ela não é própria, ela é imprópria a atividade, ok? As condições, os requisitos decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei pela Assembleia ou estatuto. Então, quando você vai receber o patrocínio, se o patrocínio estiver escrito no estatuto, isso também está isento, porque tem previsão. Ah, então eu vou começar agora a comercializar a minha atividade lá de o RP. Né? A central compra o RP e sublicencia para os seus associados, para ficar mais barato, por exemplo. Isso está no estatuto? Isso está previsto lá, que é atividade própria, que você vai receber, né, como uma contribuição ou como uma mensalidade daquele software? Tem que estar escrito, tem que estar previsto isso para que a gente tenha a garantia da isenção. E o caráter conta prestacional direto é aquele que eu disse a vocês antes, que é específico, ou seja, é para aquele associado. Isso vai acontecer muito quando a gente fala de algum fornecimento, né, onde você tem determinado, né, para este associado é tanto, para aquele associado pode não ser nada. Né? Então, para cada um, você estabelece condições de preço ou de fornecimento distintos, seja por produtos ou serviços, destinados ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Então, vejo que é bastante amplo. Se eu vou desenvolver o objetivo social, está no meu objetivo social como atividade própria, eu escrevi no estatuto e ele decorre de contribuição, doação, unidade ou mensalidade, é suficiente para que eu tenha respaldo da isenção, ok? Por conseguinte, na espécie dos autos, depreende-se, isso aqui então é uma decisão obviamente vinculada, não é? Alguém foi lá e perguntou para a Receita Federal se podia ou se não podia, não é? Depreende-se que, em princípio, são isentas as COFINS das receitas decorrentes de mensalidades recebidos dos associados da consulente e de patrocínios, patrocínios de empresas da sua cidade, da prefeitura municipal, para a realização de festas e eventos. Opa, vocês realizam festas, eventos, né? Fazem confraternizações, fazem ações de marketing em conjunto, que vem verba do fornecedor, que vem receita de patrocínio do fornecedor. Então, veja, essa receita de patrocínio do fornecedor, ela não vai ser tributada. Né? Aqui está explícito e está claro nessa decisão. Tá? Por outro lado, são tributadas pela COFINS as receitas relativas à locação de quadras esportivas, salões de festas e espaços para publicidade de empresas da cidade e região, em razão do seu caráter contraprestacional, e aqui vem um elemento novo, muito ligado às questões concorrenciais, e da concorrência com pessoas jurídicas não isentas. Ou seja, é objetivo também da própria esfera fiscal, não é? Proteger, para não colocar em situação desigual tributária, né, aqueles que são iguais. Porque esse é justamente o princípio, né, que nós temos que trabalhar. Senão você vai colocar lá anúncios que são no mesmo espaço, com as mesmas dimensões, não tributados, enquanto o outro, né, que está lá, que é uma empresa que não tem associação vinculada, não teria esse mesmo benefício e vai tributar por ele. Tudo bem? Então é muito importante que a gente tenha esta análise sempre ponderando as nossas ações, as nossas decisões. Existe um equilíbrio entre aquilo que nós vamos buscar nas questões legais, né, com aquilo que a empresa, com aquilo que a entidade pretende. Ainda, né, temos uma outra aqui, também de 2018, sobre o RPJ, a associação civil que preste serviços para os quais foi instituída e os coloque à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, é isenta do IRPJ, isso vale para a CSLL também, desde que cumpra todos os requisitos e condições estabelecidos pela lei. As receitas decorrentes de mensalidades recebidas dos associados, da locação de salão de festas e quadra esportiva, no âmbito de suas dependências e para a utilização de seus associados, bem como de patrocínios de empresas da cidade e prefeitura municipal para a realização de festas e eventos, não se sujeita ao IRPJ. Então, vejam que lá, enquanto para a PIS e COFINS entendia-se que sim, né, naquilo que se refere à parte final da locação, visto tratar-se de receitas típicas da entidade, contanto que sejam empregadas para a realização dos seus objetivos estatutários. Eu não posso pegar este resultado e distribuir lucros. Isto seria conflituoso. E é pelo mesmo racional que uma empresa pertencente à associação também não pode distribuir lucros e beneficiar os seus associados. Entende isso? Faz sentido? Então, se eu tenho
a associação sem fins lucrativos, dona de 99%, ou de 50%, ou de 10% de uma empresa com fins lucrativos, seja ela limitada ou seja ela SA, necessariamente, obrigatoriamente, todos os resultados dela só são levados em benefício da associação. Nunca em benefício dos associados. Aí você vai dizer assim, não, mas a gente não ia fazer isso mesmo, ninguém pretendia distribuir lucros. Pois é, mas existe um negócio chamado distribuição disfarçada de lucros. Sabe o que é distribuição disfarçada de lucros? É aquilo que a gente não chama de lucro, mas na prática é. Então você vai lá e dá um benefício para o associado, que ele tem lá uma aquisição que ele vai fazer abaixo do preço de custo. Opa, abaixo do preço de custo? Pode? Não. Porque aí é uma distribuição disfarçada de lucros. Então eu não vou mais cobrar dele a parte da contabilidade, porque a gente coloca na central e a central paga para todo mundo. Distribuição disfarçada de lucros, que gerou-se o benefício. Não gerou? Tabloide também não. Tabloide, mesma lógica. Então tudo isso, na prática, o que nós estamos fazendo é canalizando o dinheiro para uma outra saída. Só isso, a gente mudou o nome dele. Certo? Transvestimos esse dinheiro. Mas ele não serve para nada. Aí é que tá. Não, a questão não é o que ele não serve para nada. A questão é que nós tenhamos previsão de tudo isso. Qual é o objetivo desse negócio? Este negócio é gerar dinheiro para isso, para essas atividades. Ok? É o objetivo social da entidade. Então, é estar escrito, mais do que qualquer outra coisa, né? Mas essa distribuição não pode beneficiar de forma direta, individualizada ou proporcional a cada um dos associados. Será que você, porque vende mais, vai ganhar mais? Tabloides? Opa, aí eu estou dizendo que é um lucro na prática isso. Não, está condicionado ao volume de vendas. Então, essa regra toda, essa dinâmica desse conjunto de regras é que precisa estar muito bem estabelecida. Para que num eventual questionamento, seja do fisco ou seja do judiciário, vocês estejam com o mínimo possível, né, de provas, de comprovações, de detalhes, de que a operação era lícita e de boa fé. É isso que nós precisamos conseguir demonstrar. Lucas, okay? Só uma dúvida. Nem sempre isso é previsto no momento da criação do estatuto. Normalmente não é, né? E qual a ferramenta adequada para constituir essas novas definições feitas pós-estatuto? Alterar o estatuto. Não um regimento interno que seria editado... Não. Não seria um canal? Não. Se convoca uma assembleia para alterar o estatuto e altera o estatuto. Você vai colocar lá, o estatuto passa, né, a vigorar com outro objeto diferente daquele que ele iniciou. Normalmente, quando você inicia, você não consegue pensar em tudo. Lógico, é natural que isso aconteça, como numa empresa também não. Depois você vai alterando, vai fazendo as modificações necessárias ao longo do percurso. Mas o fato é que você precisa estar respaldado e alterar o estatuto não deveria ser algo difícil, né? Exceto pelo quórum, que você tem que reunir as pessoas. Então aproveita a oportunidade para alterar tudo que for possível. Isso porque essa lei hoje nossa de associação, ela é uma associação... Isso. Porque cooperativa você permite isenta de... Ela não tem fins lucrativos, porém ela tem divisão de lucro, ela tem sobras, tem um monte de coisinhas que nós poderíamos estar pleiteando também. Temos, se for uma lei voltada ao associativismo, isso? Perfeito, mas não temos. Então, como a gente não tem e não está previsto, porque a associação ela é genérica, a gente corrige. Exatamente isso. Tá? E aí o corrigir é especificarmos o máximo possível no estatuto, trabalharmos o nosso conjunto probatório 100% do tempo, ou nos revestimos de uma entidade de fato, como SA de capital fechado, estruturada, com finalidade de lucro, e aí a gente diz que quer ter lucro mesmo, certo? E aí a gente pode mesclar. Eu tenho uma associação para aquilo que é correspondente à associação, que é reunir as pessoas, fomentar questões políticas, né, fazer lobby do bem. Quem tem que fazer isso é uma associação. É para isso que ela existe, né? Mas ela não vai vender, ela não vai comprar, ela não vai ser CSC, quem vai ser tudo isso é a SA de capital fechado. A associação quer fazer evento de final de ano, quer fazer confraternização, quer fazer lá a premiação de clientes, de Natal. Tudo isso a gente leva para uma associação, porque ela tem esse papel. Agora, as atividades empresariais é que elas não deveriam se confundir com a associação. Lembre-se disso. O nosso maior problema em central de negócio é esse. É que a gente usa de uma figura jurídica
para revesti-la de um outro objetivo. Então a gente usa da associação, mas na verdade o que nós queremos e o que nós fazemos com ela é uma atividade empresarial. Certo? Esse é o nosso grande problema. E que nós nem sabemos qual é o reflexo disso num eventual questionamento no judiciário. Não temos casos ainda. O judiciário não foi provocado ainda em relação a isso, né? Felizmente. Alguém mais queria falar? Lucas, Diga. então assim... Tá ligado? Só tá, é isso. Vamos voltar a esse ponto do regulamento interno. Uhum. Que dentro de uma metodologia que você conhece, criada do governo do estado do Rio Grande do Sul, quando criaram nossas redes, existia o estatuto complementado por um regulamento interno. Normal, perfeito. Beleza. Isso daí é válido? Válido, Consta no claro. estatuto lá que essas... Você diz que assim, o estatuto ele é genérico e o regimento, no caso, ele é específico. Né? Você vai tratar de questões específicas. Internas, né? Internas, isso. Situações de gestão. Como funciona. Isso, perfeito, perfeito. Agora, o objetivo não pode estar no regimento. Tem que estar no Sim, estatuto. não, tranquilo. Você concorda? Tranquilo. Então não dá para você dizer, eu vou ter uma operação aqui que beneficia aos associados e tal, no regimento. Não, você tem que estar isso lá no objeto social, porque é muito mais amplo. Certo. Isso é um grande guarda-chuva, né? Enquanto lá nós temos, e podemos ter vários regimentos, inclusive, diferentes, né? Porque hoje, respaldado, vamos dizer assim, por aquilo que eu entendo, né? De constituição das redes, né, que a gente auxiliou a fazer aí, quando você coloca que me faltou agora o termo, mas que você constitui a associação e você dá poderes para a diretoria alterar o regulamento interno, você não precisa constituir uma assembleia. Claro. Para Facilita. alterar e fazer registro de tudo isso. Então, é um complicador. Claro. Por isso que a gente usa o regimento. E está perfeito, tá? Não tem problema nenhum nisso. A única questão é o que nós vamos colocar nele e o que nós vamos colocar no estatuto. Neste caso, que envolve objeto, é estatuto. Porque aí é a razão de existir da associação. Né? Essa razão de existir tem que estar lá. É lá na origem, é o documento constitutivo dela que tem que prever isso. E aí vem a outra situação. Praticamente que cada rede constituída inventou a roda de novo, né? Fato. Cada uma das redes acabaram por suas próprias forças, ou quem participou mais de eventos e tal, foi pegando uma coisa ali e foi instituído dentro da sua associação. Perfeito. Aonde que a gente podia ter um composto de todas essas vivências de associação, de um estatuto profissional? Vamos trazer isso para a BRCN. A Associação Brasileira de Redes Centrais pode trazer todas essas atividades e que depois o que tu não quer para tu vai lá e tira fora. Podemos. Todos compartilham os seus estatutos e a gente faz um resumão, né, desses estatutos para dizer o que tem, o que não tem, o que cada um tem. Acho que é legal, válido, tá? Boa ideia. Mas, ao mesmo tempo, tomem cuidado, porque isso não resolve o que está lá na ponta. O que vocês estão fazendo de verdade tem que estar no estatuto. Certo? Isso é importante. Na maior parte das vezes não acontece, tá? Garanto para vocês aqui que muito do que vocês fazem hoje, se vocês forem olhar no objeto do estatuto de vocês lá, não está presente. Não está escrito. Mas justamente porque cada um foi eu digo, coxa de retalhos, né? Foi pegando um exemplo, foi pegando uma situação e foi implementando. Né? E isso não foi transposto lá dentro do estatuto, porque isso gera uma assembleia, gera registros, gera redação, gera tudo. Advogado, sei lá, tudo que precisa para ele estar de acordo com a lei. Mas tem que fazer. Aqueles que não fizerem, né, que não tiverem feito ainda, façam essa revisão, que eu acho que é super legal a tua sugestão, né, com base nos outros, inclusive, façam um pente fino, convoca uma assembleia específica para isso, faz alteração e aí faz alteração com tudo já, né, que precisa nesse estatuto para que você não tenha restrições. Mas é muito importante que isso seja feito. Isso é um dever de casa fundamental, porque à medida em que nós deixamos essas lacunas, né, é onde nós mais podemos ser prejudicados. Seja pelos efeitos numa formação de cartel, seja por efeitos fiscais, trabalhistas, que a gente acabou de ver, né? Tudo isso vai repercutir. E lembre-se, o juiz que está lá do outro lado, ele não tem como fazer a avaliação do que você fala, ele vai fazer a avaliação documental. Ele vai olhar o que está escrito. Tem? Não tem?
Pode? Não pode? Né? Como é que era essa estrutura? Ah, quem está falando isso é você, não é o estatuto, que foi lá constituído pelas pessoas, pelos membros, né? Votaram, decidiram numa assembleia. Isto dá respaldo. Tá? Não, a sugestão era nós quase que criar um estatuto padrão aí para as associações e tal, que associações sem fins lucrativos. O padrão ter um gabarito ali, aí dentro daquilo ali tu poder... Porque hoje, se for pegar, eu te garanto que pode ser que em 10% seja similar, os outros 90% vai ser diferente um do outro. Os estatutos. Com certeza. A gente foi... Com certeza. Com o andar da carruagem, a gente foi fazendo alguns ajustes. Com certeza. A minha associação está estudando estatuto agora e está tentando compilar de outros. Mas uma das coisas também, nós temos uma dificuldade muito grande, eu não sei as outras redes, é da exclusão de um associado. Certo? No nosso estatuto, nós seguimos o padrão do mercado, e para expulsar alguém ou excluir alguém, você tem que ter assembleia e ter maioria, mesmo que ele afrinja todo o estatuto, deixou de comprar, tá pagamento, aquela coisa, mesmo infringindo isso tudo, você tem que levar em assembleia para poder. Aí nós estamos mexendo no estatuto, certo? Para poder, se infringir as leis, tiver as determinações, não precisar ir à Assembleia. Porque nós já aconteceu de associado com dificuldade financeira e chegar lá e chorar, o povo não tem dó de expulsar. Comum, né? Alguém mais teve situação de ter que excluir associado? Tiveram? Foi fácil? Na verdade, a gente fez... chegamos em acordo, né? Chegar de ir para a Assembleia, eu acho que teve um só, que na verdade tem o amplo direito de defesa, né? Ele tem o direito de ir lá claro. E se defender, depois de passar pela ética e tal. Mas o que normalmente é feito, o que a gente tem feito lá? A gente não expulsa, a gente convida a se retirar, e aí ele assina o termo de demissão, ele como ele se demitindo. Então, se o cara tem boa fé e tal, ele vê que tá, ele vai aceitar. Agora, se ele não vai, aí tu vai ter que ir para as instâncias ali e ver o que pode fazer. PDV. Incentivo, né? Voluntário para poder ser. Exatamente. Alguém mais? Dá um prazo maior. Teve situação mais crítica de saída de associado? Tiveram? Também na vizinhança, ó, o cimento que a pessoa assinar a saída, quem pediu para sair. Nossos casos também, nenhum assim. Parece Nenhum crítico. Que permite, parece, mexer no estatuto. Eu não sei se a pessoa entrar na justiça, se ele vai ter algum, porque na verdade você mexeu, mas talvez aflige a lei do associativismo, né? Das associações, né? Então não sei. Não, se você der o direito de ampla defesa para ele, etc., e tiver a previsão no estatuto para as regras de exclusão, para as condições de exclusão automática, inclusive. Agora que não vai fazer essa defesa, ele vai fazer todos os preliminares, mas se ele infringir tudo, aí há uma exclusão sem passar por essa lei. E aí ele não se defende. Não. Aí nós temos um problema. Pode ser que ele entra na justiça, né? Pode ser muito provável, inclusive. É porque daí aí o estatuto ele infringe direito constitucional, que é o direito à ampla defesa, né? É o contraditório. Então você nós tivemos um caso estatuto contrário à Constituição Federal, não dá, não passa. Nós tivemos um caso que a gente não cumpriu o prazo determinado lá para notificação e tal, e aí a gente excluiu e fomos parar na justiça e tivemos que indenizar o cara. Olha aí, tá vendo? Tivemos que indenizar. Olha que divertido. Sabia que ia ter um caso emblemático. Ficamos 5 anos pagando. Pagava uma certa quantia lá por mês. Um dia de diferença na notificação lá, né? Dá 10 dias. E chegou com 9. Ai. Aí perdemos na justiça. Tá vendo? Por isso que é importante o que está escrito, gente. Porque acabamos de falar. Né? Seguir. E se está escrito 10 dias, faça 15, né? Para ter mais segurança ainda. E no caso de vocês, é letra morta que vocês vão escrever no estatuto. No estatuto também nós tínhamos colocado uma época que não podia mandar representante, tinha que ser o lojista, certo? E também pelas direitos da associação, ou não sei só, procuração é válida, então você não pode pôr no documento, mas não vale. Isso aí.
Isso aí, muito importante. Quer falar? Imagino que um ex-associado magoado vai lá contar pro CAD também, né? Que vocês estavam fazendo. Não dá para esquecer disso, né? Lucas, aproveitando essa da procuração, mas tem como dizer quem pode ser da procuração? Como assim? Quem é o representante que pode representá-lo, vamos dizer assim? Mas ele vai fazer isso na procuração. Tá, mas a gente tem no nosso estatuto, nosso regulamento, que ele pode, tem que ser alguém da empresa dele. Ele não pode, o Éder, que já é associado, levar uma procuração, representar o Éder, representar ele lá não pode ser um outro associado que represente ele. Tem que ser alguém de fora ou da própria empresa. Você criou regras para o procurador. Isso. Acho razoável, desde que elas sejam razoáveis. Sim. Que você não impeça de eu mandar alguém em meu lugar. Não pode ser um associado nosso. Um associado não pode ser ele e ele representa. Entendi. Legal. Acho que é um bom princípio de equilíbrio da votação, né? Porque senão você gera concentração de poder. Isso. Me parece ter um fundamento plausível. Mas você criou regra e parece que você pode passar a procuração pode ser para quem você passar. É bastante discutível. Bastante discutível. Porque você não está impedindo a procuração. Eu estou impedindo que ele aceite ser o representante de um outro associado. E não que você dê procuração para ele. A obrigação não é de quem está dando a obrigação. É do outro não de aceitar. Razoável. Me parece. Agora vejam, tudo isso que nós estamos discutindo é porque nós temos uma associação, né? Numa SA de capital fechado, o conjunto de regras é completamente diferente, tá? Completamente diferente. Já vão entrar. Convido até meus colegas puderem responder. Nós temos um dilema lá na associação. Como é que vocês trabalham quando um associado geralmente tem mais de uma loja? 2, 3 ou 4 ou 5? O peso de voto desse associado numa assembleia para tomar decisão vale vezes a quantidade de lojas ou um voto só? O que você escreveu no teu estatuto? Me responda, não, estatuto, me responda que nada. Não prevê. Nós vamos atualizar o nosso estatuto. Então, nós estamos para atualizar o estatuto. Daí vem essa dúvida, né? Para colocar justamente no estatuto. Mas ele associou a loja ou ele está associado? Quantas lojas estão associadas? Ele associa 10 lojas se ele tiver? Não, se ou ele associa uma lojas, só? Não, vão ser 10 CNPJs diferentes. Então. Essa são é a 10 questão, votos. Entendeu? São 10 essa votos. É a questão. Mas vamos ouvi-los. Isso depende do estatuto. Você escreveu regra. Como é que é no seu? Você está perguntando. Isso. Não. Como é que é hoje? Na minha associação é um voto indiferente de se eu tiver 2 lojas. O problema é que quem abre mais de uma empresa normalmente não coloca como filial. Mas se fosse filial no estatuto, fala que tem direito de um voto. Mas tem associações, lá somos 21 rede, que cada um estabelecimento tem direito de um voto. Então você tem cédulas de 3, 4 pessoa que vota para 3, 4 votos. Então vai depender do que está escrito no estatuto. Pelo menos que eu vejo, porque se tem essas diferenças na associação, porque é permitida. Agora isso. A nossa concentração de votos é assim. É por joia paga. Então nós temos mais de uma categoria de associado. Nós temos o associado fundador, no caso, o admitido que paga joia e o afiliado. Então, na questão desse cara que tem 10 lojas, se ele quiser ter 10 votos, ele tem que pagar 10 joias. Porque ele pode pagar uma joia e as outras 9 lojas dele não pagar a joia, mas elas não têm direito a voto. Isso na entrada dele, né? Quando ele se associou, né? Agora, como você já tem constituído e tem esse cara de 10, vocês vão ter que... ter aprovação deles. Chegar a um consenso disso. Né? O Éder, por exemplo, ele tem 3 lojas, mas ele tem um voto. Né? Temos gente dentro da associação que tem mais de um voto. Mas são poucos já, né? Quase não tem ninguém. Pulverizou. Porque senão fica essa concentração. O cara de 10 votos, ele mata 9 empresas, outras então, com outras justamente, opiniões. esse é o problema. Então, perde o sentido. E se ele chega a dar uma procuração para o outro que tem mais 5... Acabou. Não uma decisão sozinho. Não precisa votar, não precisa levar a votação. Claro. E lá? No nosso estatuto, está no estatuto que só tem direito a um voto, independente se tem 3, 4 CNPJs, tá? Ou é filial. É a pessoa física que você vincula, então.
Mas aproveitando o assunto estatuto, nós também estamos em revisão estatutária lá, tá? Mas a nossa grande dificuldade lá é encontrar um profissional que elabore esse estatuto. Hoje, então, eu vou sair daqui pior ainda do que quando eu cheguei, tá, pessoal? Pois é, nós também. Eu acho assim, ó, se nós juntar todos os estatutos aqui, não vai dar um. Que presta. 10% de um bom. Vai dar um igual. Então, eu acho que a gente está precisando de um profissional que elabore um norte para nós, elabore um corpo, e em cima desse corpo a gente coloque as especificidades. Não dá para imaginar, e levem isso em consideração, hein? Podemos fazer o melhor estatuto do planeta Terra. Né? Vai estar lá o estatuto lindo, maravilhoso, 400 páginas. Não vai atender. Porque Sim. as especificidades, elas são indispensáveis, que estejam contidas. Isso, mas Lucas, então assim, isso precisa ser tratado caso a caso também, gente. Senão vocês correm o risco de errar, né? Mas eu vejo assim, ó, tem alguns itens que não Que são podem dispensáveis, ficar lógico. fora. Com certeza. Mas nem esses itens estão. A gente tem profissional lá que Sim, aborda que conhecem, eles, que entendem, entendeu? que colocam. Uhum. Então tem certos itens assim, ó, isso não pode faltar. Ou então coloca lá, ó, pessoal. Vimos aqui por exemplo, vários. as atividades, né? Sim. Tu vai formar um estatuto, atividades. Aí dentro da tua associação tu vai colocar qual é a atividade que nós vamos abordar na associação, certo? Tu vai adequar o estatuto à minha associação, ele vai adequar a dele. Sim. Né? E tem vários assuntos que tu colocou aqui para nós agora que eu nunca ouvi falar. Né? Eu vou olhar o meu estatuto lá, gente, não vai servir nem para passar na máquina de triturar papel. Não vai valer nem a luz que vai gastar no triturador lá. Sabe? Então, eu acho que aqui está todo mundo nesse né? E pensem que a lei, né, mais forte dentro da associação é o seu estatuto. Isso. Então, se ele não tiver as previsões necessárias, você não tem lei forte, você tem a lei Eu já fraca. estou a fim de passar no CAD agora, já me apresentar lá e dizer, pessoal, tá aqui o homem, pode mandar prender. Aproveita que está aqui do lado, né? Já não precisa gastar com passagem de avião. Tá certo. Então, assim, não, pessoal, brincadeira. Achamos o primeiro da delação premiada, né? Brincadeira. Eu já vou dizendo, eu não caio sozinho, tá? Se eu cair, cai todo mundo. Então, assim, pessoal, eu acho assim, ó, é uma questão que nós temos que ver, né? Já que a gente está com bastante redes aqui reunidas, claro, né? E temos que... Tem que ter essa preocupação. Ter essa preocupação. Tá bom. Como é que é o de vocês lá sobre isso? Nós lá tem direito a um voto, independente de quantas lojas, vale por pessoa física. Ótimo. E temos usado a prática de assuntos polêmicos não levar em votação. Tem que se debater, exaurir antes as dificuldades. Não vai aprovar. Então, nem tenta levar para aprovação para não causar mais problema. E o estatuto é um problema que está lá na gaveta, está bem no fundo da gaveta. Quando precisa, alguém vai olhar e depois vai olhar, acontece isso. E aí vai olhar, viu que eram 10 dias e não 9 e perde dinheiro. É isso aí. Imagina isso, que vocês levam com rigor, né? O estatuto de vocês, que eu sei. Imagine quem não leva, que só faz e deixa lá, né? O risco é maior ainda. Foi no início da rede que aconteceu. Foi no início, tá. Hoje, imagino que vocês fizeram nos banheiros, deve ter lá um trecho de cada parte do estatuto, né? Para todo mundo ler todos os dias. Não é assim? A lei da conspiração, que era para dar errado. Deu. Lei de Murphy. Mas, viu, Lucas, aí também vem o seguinte, ó. Cada rede, de acordo com o seu andar da carroça, foi criando sua estrutura, né? Eu sei que eles praticamente têm, pela proximidade dos associados, eles têm condições de fazer uma assembleia mensal. Com frequência, sim. Nós, por exemplo, já temos uma assembleia anual. Caramba. Né? Mas e a distância não resolve? Para vocês? Mas como tem que ter o quórum de participação presente... Mas você pode pôr no estatuto. Também. Para considerar assim, por vídeo, Nós temos as reuniões... Há várias centrais assim hoje já, que funcionam só por vídeo. Nós temos as reuniões regionais, que a gente chama, que são... Não tem o poder de uma ata, de uma assembleia. Sim. Mas a gente prioriza, então, essa assembleia anual, onde faz... Mas, Lucas, poderia ter esse caso aí. Deles que estão em 5 estados, estar lá no estatuto que as decisões tomadas na regional poderia ser aplicada em toda a rede. Não. De jeito nenhum.
Não tem maioria, não tem quórum. De jeito nenhum. Porque senão você mata aqueles que estão fora, que não podem participar por questões logísticas. Se você colocar que eles vão participar por vídeo, sim. Isso sim. Agora, você simplesmente excluir, eliminar uma parte das pessoas que não fazem parte daquela cidade, mas elas terem que se submeter à decisão das demais, aí não dá. Claro, aí sim, sem problema nenhum, por vídeo. O mecanismo como elas farão parte da Assembleia é indiferente. Eles já fazem reunião regional. Mas a regional não pode tomar decisão por todo. Isso, perfeito. Senão você vai destruir o direito dos demais, né? E sem contar que cada cartório de cada cidade tem um entendimento das leis que regem a associação. Que eles não sabem. Talvez o nosso lá de Canoas seja diferente de Porto Alegre, que muitas regras que se aplicam à associação de uma outra cidade, em Canoas o escrivão não aceita. Provavelmente ele rege pela lei federal, que seja, não sei o que ele... Não é isso não. Sistema de olha, é dos cartórios mesmo. Alterar alguma regra, alguma lei, duas modalidades de associação dentro do mesmo estatuto lá nós tentamos registrar, não conseguimos registrar, tanto é que desistimos. Você não conseguiu criar modalidades de tipo de associado? Não, o nosso escrivão lá não deixou, né? Não deixou. Nós não todos têm direito a voto, todos têm direito de usar fachada, como todos, ou o fundador, ou que integrou depois e tal. O escrivão disse isso? Aham. Que isso? Foi difícil. Lá em Canoas é uma dificuldade. Tem que mandar aprender. Por isso que quando você tem que alterar... Quem é ele? Para dizer o que você pode e o que não pode? Imagina quando tem que alterar o estatuto lá em Canoas... Tipo Deus. Olha, leva quase um ano. Não, registra em outro lugar. Mas está do lado. Mas o endereço é Canoas... Muda. Põe um coworking lá em... Troca o endereço da associação. Troca o endereço da associação. Tá louco? Que absurdo, não tem nem cabimento, gente. Complicado. Absurdo. Essa participação sendo por vídeo, ela tem que estar prevista em estatuto também para ter validade? Que se for à distância? Sim, eu vou claro. fazer uma geral que eu tenho 3 associados que estão no Ceará. Tem que estar previsto. Então tem que estar previsto. Tem que estar previsto, senão sabe o que pode acontecer? Outros podem vir e anular a Assembleia. Que não teve participação. Mas que participação? Teve, eles estavam lá presentes. Não, a participação era física. Aí invalida tudo que você fez. O problema é que invalida depois, né? Não na hora. Quando dá o problema. Quando dá o problema. Aí já foi. Quando ele se sente prejudicado, claro. Então prevê que é melhor. Tá? Quem mais? Então, vocês lá como é que é para excluir? Nós estão tudo errado. Calma. E a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar esse negócio dessa lei, trabalhar a bancada de cada estado aí, tem que aprovar o máximo. Isso seria maravilhoso, tá? De fato, isso é maravilhoso e é necessário. Mas a gente não pode contar com isso. Ou acabar com o CAD, não tem como, não? Mas é que o problema aqui não é o CAD, o problema aqui é a Receita Federal, o problema aqui é o cartório, é todo mundo, é o sistema. Não dá. Na minha percepção, assim, eu acho que nós teríamos que ter um modelo. Ao menos um... Tá ligado? Eu não sei, não tá funcionando, tá? Na minha percepção, a gente deveria ter um modelo atualizado. Verdadeiro, claro também que acho. todos teriam que se adequar, porque nós temos setores diferentes, mas eu acho que, como está tudo muito solto, muito desgaste para chegar em tudo isso que é necessário. Então, acho que o que está valendo hoje, independente de Estado, ao menos um modelo para os empresários, assim, que é o básico, Perfeito. que venha a ser discutido com o grupo e depois validado por um profissional da andamento. Perfeito. Acho que isso ajuda. Mas não resolve. Isso é importante vocês terem em mente. Que é o que vocês estão trazendo aí, né? Estamos tudo com problema. O que vai resolver? A lei vai resolver 100%? Nós não podemos considerar e contar com a lei. O que vai resolver? O que vai resolver é vocês trabalharem aquilo que eu disse lá atrás. Várias ações em paralelo. Não é uma coisa só. O que dá para fazer mais rápido? Mais rápido é corrigir erros do estatuto. Corrige os erros do estatuto. O mais rápido é revisar a operação para não ter risco fiscal. Porque a Receita Federal, quando bate a porta, não tem o que fazer. Não tem discussão, certo? A discussão é muito cara para se fazer. Então, vamos arrumar a parte fiscal se tiver erro. Alguma coisa lá que
nós não estamos prevendo e que nos geraria tributação. Ah, um risco é muito alto de caracterização de cartel. Vamos revisar e mudar, para não ter o risco. Porque a gente já viu ali, ou ter o risco controlado, né? A multa máxima para a associação é 2 milhões, não é isso? Que você colocou ali para nós? Não, aquilo é na prática. A multa máxima é 60. Milhões. Então, você guarda 60 milhões no caixa da central, né? Então, tudo isso é muito importante, o quê? Que a gente tenha essas ações em paralelo. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo e também não dá para não fazer nada, certo? Nós temos que fazer alguma coisa. Então, fazer alguma coisa é, vamos lutar pela lei, estamos lutando. Vamos buscar mais base? Vamos. Vamos atrás de mais gente interessada em fazer isso? Ótimo. Mas vamos nos preocupar em alterar o estatuto, vamos nos preocupar em corrigir situações que nos levem a riscos fiscais, em corrigir situações que nos levem à caracterização de cartel. Vamos nos preocupar em fazer negócios lucrativos. Acho que esse é um grande ponto que poucos estão olhando ainda. Quantos exemplos aqui a gente conseguiu de lucro? Está lá um só até agora, que tem um negócio envolvido, que vai gerar uma receita, uma fonte alternativa de receita consistente, que vai gerar valor para aquele negócio. Um de vários aqui, você tem 1.800 funcionários, vocês não estão aproveitando nada deles ainda. Né? Vocês estão lá com quantos? 300, que não estão aproveitando nada dos 300, né? Junto com eles, ótimo. Então, isso é legal, né? Que vocês tenham esse olhar de geração de receita, de geração de resultado. Isso é muito bom, né? E aí, quanto mais vocês fizeram isso em conjunto, melhor. Porque quem disse que as centrais também precisam atuarem em separado? Está aí a prova de vocês que estão atuando em conjunto, né? É a escala da escala. Então, vocês já estão em escala, porque vocês estão com os seus associados e esses juntam a outras centrais para aumentar a escala. Então, é uma progressão geométrica, certo? Fica bom o negócio, pode ficar muito bom. Então, trabalhem tudo isso em paralelo, que eu acho que faz muito mais sentido, ok? Antes da gente parar para o intervalo, né? Então, só lembrá-los, né, que nós falamos aqui, alocação de espaço, etc., né, caracterizada a concorrência. Então, lembrem-se que essa concorrência com as demais pessoas jurídicas e etc., que ela não alcança o IR e a CSLL, está alcançando lá no PIS e na COFINS, tá? Ainda, remuneração de dirigentes, né? Quantos aqui remuneram seus diretores? Tem remuneração? Ninguém? Tem? Quanto ganha lá o diretor? Bastante. 100 mil? Está dentro dos preços de mercado? Não. O presidente tem uma remuneração para as despesas dele. É irrisório. Então. Lá também? Ganha? No amor. No amor. Alguns são pela dor e outros pelo amor. Lá? Não, só as despesas de viagem mesmo. Como a de hoje, por exemplo. Mas as despesas de viagem não chegam assim a 50 mil no mês, não, né? Só para eu entender. Não. Porque tem associação que consegue essa façanha, né? O cara tem reembolso da X6, né? 4 salários mínimos é nossa. Ei, Lucas, tá falando isso porque a gente está em Brasília, né? Mas diretor, no caso, lojista? É um lojista, isso é da minha associação, da entidade nacional, Deus te pague. Boa. Agora lá na nossa associação, o salário mínimo, uns 4 salários mínimos para o presidente e o tesoureiro recebe um salário e meio. Né? É isso. Esse é o desafio, todo o trabalho que tem um tesoureiro, né? É os dois só que é remunerado. Entendi. E aí tem os executivos, tem o gestor, todo. Foi fácil aprovar em Assembleia esse? Foi aumentando aos poucos. Depois um pouquinho, depois vai mais um pouquinho. Aí... O que vocês acham de remuneração? Faz sentido para vocês ou não? Qual a opinião de vocês? Eu acho que faz todo sentido, porque o presidente, principalmente o presidente e o financeiro, trabalham muito. Inclusive, é um dos poucos que vão até 2 vezes no núcleo mesmo da associação para resolver problemas. Então, eu acho justo. Deveria ganhar. No de vocês não recebe hoje. Não, eu não sou diretor. Eu sou gestor do grupo, eu sou funcionário. Mas, no caso, o Solimar é um dos lojistas de diretores. Eu não sei qual é o pensamento dele. Mas você recebe hoje? Não tem. Lá não tem, tá? Entendi, não tem. Remunerado, não tem. Tá. Eu só acharia que fosse justo. Lá também não tem. Na Quero Bahia, a título de isenção, ele recebe a isenção da mensalidade. É uma remuneração indireta. Uma remuneração indireta. Das 21, só uma que recebe. Das associação nossa, só uma que recebe. Essa é tudo
mesmo salário meu. Um dos pontos que a gente colocou de mitigação é ter uma gestão independente também. Então, isso também pôr no radar, se é possível, pelo menos o presidente, alguém que vá ser o coordenador e acessar as informações, não ser um associado. Né? Mas diz que não é permitido. Ô, louco. Não. Associação. Por que não? Claro que é. Opa, associação com executivo de mercado. Bem remunerado, inclusive. Por isso que tem a barreira de remuneração, tá? Porque, ó, inclusive, a limitação dos dirigentes pelos serviços prestados, tá lá, ó, na Lei 9532 também, dentro dos limites estabelecidos, tá aqui, ó, tá? Tá aqui. Lá tem todas as disposições. A gente não pode ultrapassar os 70% do maior salário hoje, que é o dos ministros do STF, certo? Que eles ganham, quanto tá o ministro do STF? 35? 37, por aí? 70% disso, a gente não pode ultrapassar, e tem que estar dentro dos parâmetros de mercado para o cargo exercido. Né? O Enio aqui no Sebrae, por exemplo, ganha o mesmo que os ministros do STF, né, Enio? Está no mesmo limite, né? O presidente da Unimed. Então, o presidente da Unimed não é a nacional, porque ganha 140 mil. Puta vida, interessante. Olha só. Tá vendo? Então, nesse caso, assim, vocês podem sim trazer um gestor para o negócio, definir a regra do jogo de remuneração, vocês podem pagar bônus para eles, você pode fazer com que essa gestão seja profissional. E na nossa opinião, deveria. Né? Não só pelos fatores legais, jurídicos, mas também negociais. Né? A própria operação ganha isonomia à medida em que ela... isenção, né? À medida em que ela tem um terceiro não interessado. Né? Exatamente. E isso, vejam, numa SA de capital fechado, numa empresa, é princípio básico de governança. Não é verdade? Quando você vai trabalhar governança, é exatamente essa a lógica. É você profissionalizar a gestão. Colocar pessoas de fora, criar um conselho de administração, criar um conselho consultivo com pessoas de mercado, que, aliás, nada impede, tá? De que vocês façam isso nas associações. Alguma aqui tem conselho consultivo? Alguém tem? Ninguém tem. De fora, não. Deveriam. Deveriam. Por que não? Colocar lá um membro do Sebrae, dá para colocar. Coloca lá um membro do CAD, às vezes, um advogado, um gestor, pessoas de diferentes áreas que vão se reunir a cada 3 meses, a cada 6 meses, eventualmente, num conselho só para ser consultado. Discutir as boas práticas, discutir problemas e situações da entidade. A Associação de Produtores de Cana-de-Açúcar contrataram um ex-presidente do CAD, foi presidente da associação por quase 10 anos também, nessa ideia de estruturação independente. A Associação de Shopping Centers também contrataram um cara profissional de mercado, ex-executivo de consultoria, para trazer essa gestão independente, evitar o contato direto e também trazer o incentivo correto da associação ser perene no tempo, né? A associação ter a vida própria e tentar se desenvolver, não só vivendo ali nos seus associados. Você tem um associado que é presidente, o negócio meio que gira em volta do próprio rabo, né? Você não vê igual a medida que eles estão fazendo, que é super interessante. É difícil ver quando você está no dia a dia ali. Se trazer alguém de fora, um cara profissional, consegue ver valor onde vocês não estão vendo. Bem importante. Legal? Ok, até aqui? Vamos fazer um intervalinho?